Olá e bem-vindos a esta análise visual. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso objetivo principal aqui é puxar a cortina e desvendar as realidades sociológicas e históricas que ficam ali meio escondidas por trás de um dos rituais mais antigos da civilização ocidental, o sacrifício do Olá. Sabe, quando a gente bate o olho em textos muito antigos, tipo o primeiro capítulo de Levítico, é muito fácil cair na armadilha de enxergar só um manual seco de regras religiosas super rígidas. Mas não é bem assim. O que nós vamos fazer nesta explicação visual é decodificar essas diretrizes e, confie em mim, revelar algo muito mais profundo. A gente está olhando, na verdade, para uma engenharia social simplesmente brilhante de uma sociedade que estava nos seus primeiros passos. Nós vamos ver de perto como essas práticas moldaram o comportamento, a economia e a estrutura de um povo inteiro. Mas para a gente entender de verdade essa engenharia toda, nós precisamos antes montar o palco, respirar a atmosfera daquela época. Imagina só a dura e francamente implacável realidade macro do deserto do Sinai. Uma paisagem marcada por aquele calor extremo, uma escassez constante de recursos e areia e pedra até onde a vista alcança. É neste ambiente absolutamente hostil que a gente encontra um grupo gigantesco de pessoas recém-libertas de gerações e gerações de escravidão lá no Egito. E o detalhe é, não se trata de uma nação já com tudo pronto, com cidades, prefeituras ou burocracia. Nada disso. É uma população inteira que precisava passar por uma transição muito rápida e super dramática. Sair daquela mentalidade de quem era submetido à força por um império estrangeiro para se tornar uma sociedade teocrática altamente organizada, construída literalmente a partir do zero. É um desafio monumental, não só de sobrevivência física, mas de forjar uma identidade coletiva totalmente nova. E é isso que nos leva à parte 1, o cenário no deserto. Compreender essa imensa pressão externa e interna do deserto é a chave para o nosso próximo passo, que é examinar exatamente como essa sociedade que estava nascendo conseguiu estabelecer uma identidade inconfundível. Historicamente falando, é crucial ter em mente que o sistema de sacrifícios de animais não era de jeito nenhum uma exclusividade israelita. Longe disso, os povos vizinhos, como os cananeus, os mesopotâmicos e até os grandiosos egípcios, todos eles tinham sistemas super elaborados de ofertas. E é aqui que a gente precisa derrubar aquela ideia de mágica primitiva, sabe? Nessas culturas vizinhas, o sacrifício era literalmente visto como uma refeição. O objetivo deles era tentar acalmar divindades que eles viam como esfomeadas e temperamentais. Era quase como oferecer um churrasco divino para evitar a fúria dos deuses. Mas no antigo Israel, o paradigma muda completamente. O foco deixa de ser alimentar a divindade e passa a ser a restauração e a manutenção de uma comunhão ética, uma relação verdadeira entre as pessoas e Yahvé. Ou seja, o sacrifício não era comida para Deus, era uma ferramenta pura e simples de alinhamento moral. O que nos traz direto para a parte 2, a natureza do Ola. Com essa diferença macro bem clara na nossa cabeça, já sabendo que o objetivo não era apaziguar um Deus com fome, vamos dar um zoom nos micro detalhes práticos. O termo hebraico ola significa literalmente aquilo que sobe, fazendo uma referência direta à fumaça subindo ao céu. E aqui tem um detalhe interessante. Diferente de outros sacrifícios que aparecem depois, onde uma boa parte da carne era consumida pelos sacerdotes ou por quem levava o animal, neste caso específico, o animal inteiro é transformado em fumaça. Não sobrava nada. Mas o verdadeiro peso dessa prática, a parte que realmente mexe com a gente, é o lado psicológico e emocional. O ritual não começava simplesmente com o abate. Ele começava com um gesto super solene. A pessoa precisava impor a mão sobre a cabeça do animal. Culturalmente, esse contato físico direto não era à toa. Ele simbolizava uma transferência profunda de identidade. O animal morria ali no lugar de quem o oferecia. Não era tipo pagar um boleto, um pagamento financeiro impessoal. Era um reconhecimento tangível, tátil e inegável de que o ser humano é imperfeito. Era a materialização vívida da substituição. E isso ilustra brilhantemente um dos conceitos que mais gera confusão quando a gente lê esses textos antigos hoje em dia. A expressão aroma agradável, que, se a gente notar, aparece com bastante frequência, pode soar um tanto literal num primeiro momento. Mas, na verdade, trata-se de uma expressão antropomórfica, uma figura de linguagem riquíssima da época. Não está descrevendo uma divindade lá em cima sentindo prazer físico no cheiro de fumaça, longe disso. Ela funciona como um indicador simbólico de aceitação. Aquele aroma subindo significava simplesmente que o arrependimento sincero, a devoção e o custo pessoal daquela pessoa tinham sido vistos e aceitos. A comunhão ética estava restaurada com sucesso. E com isso em mente, vamos para a parte 3, a economia do sacrifício. Agora que a gente já entendeu a natureza emocional intensa da coisa, vamos dar uma olhada no lado administrativo, na parte material do texto.
A estrutura social desenhada ali era surpreendentemente muito acessível. O texto nos mostra uma espécie de gradação, baseada puramente no valor econômico e no custo de capital de cada animal. Lá no topo a gente tem o gado, os novilhos. Imagina só, numa economia antiga baseada na agropecuária, um touro perfeito, sem defeito, era um ativo financeiro gigantesco. Essa era a oferta esperada dos líderes, dos chefes de clã, das famílias que tinham muito dinheiro. Logo abaixo a gente vê o rebanho menor, ovelhas e cabras. Esses representavam a classe média da época porque eram animais do dia a dia, essenciais para produzir lã, leite e carne. E, finalmente, lá na base dessa estrutura toda, estão as aves, como rolas e pombinhos. A grande sacada, a genialidade deste texto, está exatamente em incluir essa última categoria. As aves eram a opção viável para os mais pobres. Ter isso formalizado na lei garantia que absolutamente ninguém, por mais simples que fosse, ficasse marginalizado ou excluído do culto público só por falta de dinheiro. Então, sim, o sistema exigia um custo pessoal de cada um, mas ele se adaptava perfeitamente e de um jeito muito progressivo à realidade socioeconômica de cada indivíduo. Avançando agora para a parte 4, o rigor do ritual. Apesar de toda essa flexibilidade econômica notável que a gente acabou de ver, a precisão e a forma exata como a prática devia ser executada, bom, isso era inegociável. O ritual podia até parecer visceral para os nossos olhos modernos, mas ele seguia uma metodologia incrivelmente clínica e organizada. Tudo isso para blindar o processo contra influências de fora. Primeiro, tinha a imposição da mão para aquela transferência de identidade que já comentamos. Segundo, o animal deveria ser esfolado e cortado em pedaços seguindo uma ordem super específica. E por que isso? Esse nível maluco de detalhe metodológico agia como uma verdadeira vacina cultural contra a magia de adivinhação. Na vizinha Babilônia, por exemplo, a galera praticava a estipícia, que era pegar as entranhas dos animais caçados e ficar examinando de forma supersticiosa para tentar prever o futuro ou descobrir segredos. Num contraste absoluto a isso, os cortes ordenados lá de Levítico rejeitavam totalmente essa mentalidade mágica. O foco era unicamente na pureza, na ordem e na obediência. E terceiro passo, a aspersão do sangue. Dentro daquela cosmovisão bíblica de que a vida está no sangue, derramar ele ao redor do altar era a forma reverente de pegar aquela vida e devolver a seu criador original. Tudo isso operava como o teste supremo de prioridade de confiança. O que nos leva à parte 5, o nosso último grande pilar, o legado social. Dando um passo atrás agora e nos afastando um pouco dessas minúcias clínicas todas, a gente precisa adotar uma perspectiva macro para entender o resultado prático disso. Os impactos duradouros. Como é que todos esses elementos se amarram para conseguir sustentar uma sociedade inteira perdida no deserto? Então, o ponto crucial é o seguinte. Primeiro, essa prática funcionou como um motor fenomenal de coesão nacional. O ritual, feito todo ali ao redor do tabernáculo, unificava um monte de tribos que estavam dispersas, colocando todas elas debaixo de uma mesma lei. Isso criava um senso de pertencimento e de identidade muito forte. Segundo, de um jeito incrivelmente prático, isso funcionava como uma espécie de Ministério da Saúde da Antiguidade. Pensa bem, ao exigir que o abate de animais acontecesse sempre num local controlado e com a supervisão rigorosa de uma classe de sacerdotes preparados para isso, o sistema prevenia a propagação de doenças, garantia a ordem sanitária num acampamento no meio do nada, e terceiro, criava uma fronteira diária, super clara, entre o que era sagrado e o que era profano. Era um lembrete constante de que se aproximar de um ideal moral superior exigia ordem, exigia respeito e, claro, exigia um custo. E tudo isso joga a gente para uma reflexão final que realmente atravessa as areias do tempo. O sistema detalhado nesse texto antigo revela como uma civilização que estava dando seus primeiros suspiros usou o custo, os rituais hiperestruturados e o peso de uma ordem visual para forjar uma ética em comum e garantir que eles próprios pudessem sobreviver. E aí, quando a gente entende essa estrutura fascinante lá do passado, a grande pergunta que fica martelando na cabeça é: o que será que as sociedades modernas, as nossas sociedades de hoje, ultracomplexas e tecnológicas, sacrificam para manter a sua própria ordem social e coesão? Quais são os rituais organizacionais que nós realizamos coletivamente, muitas vezes no automático, sem nem perceber, só para garantir que o nosso mundo continue funcionando em harmonia? Fica aqui esse pensamento provocativo para a gente continuar questionando as engrenagens ocultas da engenharia social que estão rodando à nossa volta todos os dias. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e até a nossa próxima análise.